Nós havíamos falado no cacau anterior que o Santuário do Perdão Legítimo, no desagravo e abandono, ele leva a uma liberação, a um movimento de continuar, que representa uma harmonia e sanidade primeiro para mim. E da viagem que aconteceu desde o princípio espiritual que surgiu no leito oceânico, houve um debate no pântano, chegou ao firme e foi sem detença num voo magnífico para a terra e daí contemplou a vastidão pelo voo na ave. E nem toda ave voa, mas todo vertebrado que voa é ave, com exceção do morcego, que é um mamífero. Aprendeu a discernir, separar, dialogar, quando alcançou a razão, e foi possível para esse humano elaborar o alimento. Que não seria produzir, visto que planta e alga e alguma bactéria faz isso, mas fazer uma estocagem, uma prévia de produção, nesse sentido, cujo cérebro é essa manifestação desse Galg. E isso foi uma viagem, um arranha-céu do simples impulso para a irritabilidade, dessa para sensibilidade, sensação, dessa para o instinto e dessa para a capacidade de pensar, de raciocinar. E isso diz de uma aquisição que foi possível acontecer a esse humano, que fez uma romagem laboriosa de perspectiva diferenciada e trouxe realidade para a perspectiva e a captação da noção de responsabilidade. Quando eu posso pensar o ato de pensar, me analisar, responder pelo que eu faço
E foi esse princípio de dar a minha cara a tapa naquilo que faço e perceber isso, que algo se associa a uma resposta que tem que dar. Em Evolução em Dois Mundos, há um trecho que vai comentar dessa know-how do nascimento dessa percepção. E quando ocorre o dolo, a queda e a fixação mental como mote de algema ou voo de elevação, há um rememoro perverso, um desajuste que me conclama a rever aquilo, a reajustar aquele caminho. No mundo maior, André Luiz vai dizer no capítulo Limiar das Cavernas, onde ele havia ido com a Cipriana para uma região de situação embaraçosa pela demora do espírito ali em se desfazer daquela reminiscência. E vai explicar que muitas das reencarnações dolorosas na crosta da Terra advêm de região símile a essa. E ela vai dizer que existe a área de despenhadeiro, precipício da culpa, e houve um evolo que imprecou em gargalhada, em remoque, com uma desajuste em legião que ocorria ali de entidade desencarnada, que se agrupava conforme o tipo de desarmonia que lhe era peculiar. E dava para perceber uma realidade de debate num visco gelatinoso em que acontecia ali, por haver menoscabado a insancha da subida terrestre. Havia volitação de bando de corvo sombrio que ia ao magote negrejante. E a
percepção de que nesse voo existia um peso da demência que procura detrito, confusão aqui e acolá, onde um pendibulhenta colmeia no enodão do desvario, no arsenal de alienação, ensombrado de culpa, rememora o perverso equilíbrio cruel. Que ocorria nessa amálgama desse estado vibratorial, onde o alienado potencial da razão se via numa selva aflitiva de ignorância, necessitado de uma ponte que atenda a um recambiamento, muitas vezes compulsório, para sua situação, que é uma cartilha encontradiça em cada canto de rua, numa língua mais viva que o pensamento, essa onda eletromagnética. Tem uma moça que ela, na época da Rússia do czar, ela era filha de uma cigana e ela foi encontrada por um rapaz que morava num palacete suntuoso e viu a situação dessa menina com uns 4 anos na época, magra, raquítica, enferma, e se condoeu da situação dessa menina. A mãe, muito pobre, ele buscou saber o acampamento que ela estava, levou remédio, alimento, ajudou por um tempo. Certa feita, alguém encontrou no quintal do palacete dele uma criança atrás de uma árvore, e ele foi olhar e viu que alguém tinha deixado essa criança lá. Foi até o acampamento da mãe e veio a saber que esse mesmo não estava mais ali. Havia transplantado de lugar, por ser um costume que cigano tem, que vai de lugar a lugar, e a mãe havia falecido, e com isso ele, impossibilitado de deixar essa menina em algum lugar, pelo remorso de abandoná-la, levou ela para morar com ele. E ela, desde criança, desenvolveu uma paixão por ele. Sendo assim, quando ele teve um relacionamento com uma criada, que quando ele precisou sair para um momento de guerra, acabou engravidando dele, e houve uma calúnia de que seria de um criado esse filho, ele, na dúvida, chamou essa menina para saber se, enquanto ele estava fora, ela tinha visto essa criada com alguém. E ela mente, dizendo que havia visto ela com o criado ao beijo, que ele tinha saído do quarto dela alguma vez. E com isso, ele casa essa criada com esse respectivo criado, mesmo o filho sendo dele, organiza para que esse criado vá morar com ela, sem ouvi-la, e o pai, que é alguém que ele tinha conhecido no local quando ele foi distante e ajudado,
descobre que era filha dele, desse senhor que ele ajudou, essa criada. Isso mostra como é fácil abusar da liberdade quando eu não tenho uma solidez muito grande do para quê e do que preciso fazer, que é preciso para viver isso. Porque a fragilidade de abusar da liberdade, que pode ter um efeito fascinatório. Quando eu tenho a possibilidade de fazer algo, falar, pensar, e isso é algo que vou e faço, se desejar, a linha divisória entre uma responsabilidade coerente e o abuso é fino, tênue. Beira o imperceptível, que eu preciso, com esforço e cautela, vigilância, humildade, demarcar. Por isso, essa condição em que essa menina cai de falar uma mentira, porque queria que esse rapaz tivesse o olhar para ela que tinha para a criada, ela era uma criança de 7 anos, e já manifestava esse pendor, e chegou a falar para ele que queria que ele visse ela como via a criada. E quando mais tarde a mãe dele vem a falecer, pede para ele casar com ela, para dar a ela uma situação regularizada ali na casa para essa menina. Então, uma adolescente de 17 anos que, ao casar com eles, começa a impor para empregado, mandar colocar flor e trocar diário no seu aposento, impor, obrigar que a chame de senhora e requestar à noite de esbanjo, esnobimento. Isso mostra como que é fácil quando é possível a escolha, porque tem o livre-arbítrio, abusar. Inverter o pé pela mão e vinha fazer algo que vou precisar arrumar se tiver a felicidade de perceber o que fiz. Porque pode acontecer de eu ainda estar numa consciência de sono, ter uma fragilidade para discernimento, ter um autoconhecimento raquítico, uma indisciplina, que não me deixa ver o que fiz realmente, como agir em dada situação. Por isso eu posso ver, já é um passo venturoso, porque é o caminho para uma retificação, um ajuste. Mas da mesma forma que eu tinha liberdade de fazer dessa ou dessa forma e escolhi, eu vou estar sujeita à ineludível
subsequência disso, que pode ser um anestesiamento do meu discernimento. Por isso aqui vai dizer de vigorosa volição de espírito cruel, e explica nessa linha que antes recolher aquele com um cabedal diferenciado de amor, mas sem um desenvolvimento pronunciado da inteligência, do que com aquele que é sumamente racional, sem caridade para com o outro. Porque quando existe o desenvolvimento da inteligência, da razão, da análise, da perquisição, sem que se faça acompanhar da bondade, da caridade, fica difícil, quase inviável a convivência. Porque uma coisa é eu ter abertura para aprender e mesmo limitada no meu conhecimento, no meu dote de dom, eu ter essa abertura de aprendiz que deixa o chuveiro do amor jorrar, do que eu desenvolver o conhecimento, pelo conhecimento, o cálculo racional, a matemática de percepção, sem que se faça acompanhar desse sentimento que deseja ajudar. E isso passa pela questão da liberdade. Porque fica fácil eu usar de um conhecimento diferenciado, que considero muita coisa, para abusar do outro, para explorar o outro, para subserviar. E isso é um erro de óbice em óbice, de transtorno em transtorno, de pesadelo em pesadelo. E acontece uma queima, uma galvanização na fixação mental, no momento em que estava, quando aconteceu a aduana para outra esfera. E isso leva a voltar a lembrança em que há uma troca de perturbação, de desequilíbrio entre o comparsa
daquele pavor, daquele infortúnio. Que vai levar a um recâmbio para uma reencarnação ou a um serviço laborioso, no terra da natureza, e numa conjuntura em que o que para a minha inânia moral, a minha insanidade, é apenas a lei de onda, de vibração que nos comanda, nos rege. Aí ficamos ligados uns aos outros, jungido, aquele que tem uma experiência afim, e vai dar uma explicação de um homem transtornado que havia assassinado, cometido feminicídio com a esposa em ocorrência pavorosa, sem que isso condoesse. Ele queria rever essa senhora para mordaçá-la, prejudicá-la, supliciá-la, quanto fosse possível. Quer dizer, é porque há algo que o detinha, aí a liberdade dele era brecada, que ele precisou recuar. Só ele tinha continuado a fazer o movimento de infortunar e supliciar ela. E vai dizer de um vândalo que havia criado 1000 maneiras do enriquecimento ilícito, com capacidade de voar mentalmente a milha de distância, que levava a um bem-sucedimento aquilo que impungia na empresa, com um objetivo sombrio, egóico, sem preocupar com a dor do vizinho, aquilo que o alheio estivesse passando, e sem acordar para a importância do tempo e da minha ação em meio a isso, nessa maré. Com isso criou, nessa preocupação de usufruir o financeiro, e nada mais, o mito gélido e sólido do ouro, onde houve uma união entre o psíquico e a tacanha emoção. Com isso, na região havia esse livro aqui a colar, e isso traz à baila a fixação mental que virou esse mote de algema. Porque algo que eu vivi de sinistro, de pavor, no
Ontem ele volta para o meu hoje com a roupa de um ímpeto, de uma lembrança, de um infortúnio. E que me faz procurar entender e seguir dado caminho, certa de que é a saída, enquanto é uma reminiscência de algo que fixei e que me prejudica. Por isso, o movimento de aguçar o espírito, essa livre corrente de força, que despeja essa fonte miraculosa, esse armazém de elemento vital, onde me ajuda, enquanto eu estou aqui nessa romagem, porque pode ser que só daqui 50 anos tenha como eu voltar, depois que eu passar do ano para lá. Ou mais tempo, pode acontecer em menos, bem menos. Mas se existe essa complexidade, essa teia, preciso aproveitar enquanto tenho liberdade, possibilidade. Como Kardec vai dizer na Revista Espírita de 1864, que meditar e compreender o meu pendor me ajuda para voltar antes de ser arrastada e raciocinar, usar melhor minha liberdade com vista ao destino do porvir. E Jesus dizia que deixe o morto enterrar seu morto. Tu vem e segue. Quer dizer, preciso aproveitar enquanto tenho liberdade, enquanto existe a arena do tempo para mim, para ir nessa busca.